Essa é a ABS Radio, a rádio ou o programa que ajuda você a melhor se preparar para concursos públicos na área da saúde. Nesse episódio nós vamos tratar de mais conteúdos, de mais parâmetros histomorfológicos relacionados com o diagnóstico microscópico do câncer oral. No episódio anterior, nós estudamos aqueles parâmetros histomorfológicos, histopatológicos, microscópicos relacionados com a população celular da neoplasia, quais sejam os parâmetros de diferenciação celular, grau de queratinização, anaplasia e índice mitótico. Lembra você que nós reportamos que esses sistemas de graduação da malignidade, dentre os quais aqueles preconizados pela Organização Mundial da Saúde, que tem como base essa definição de diferenciação celular, de anaplasia e do índice mitótico, que guarda a relação com tanto com a diferenciação celular quanto com o grau de anaplasia, eles apresentam limitado valor prognóstico, porquanto há uma subjetividade na aferição em termos percentuais desses parâmetros histopatológicos, porquanto o percentual de células diferenciadas comparativamente às anaplásicas, ela varia de indivíduo para indivíduo e mesmo em um mesmo indivíduo, ou seja, ela apresenta uma variação interpessoal, ou seja, entre os avaliadores, os aferidores, e uma avaliação, uma subjetividade também intrapessoal, ou seja, a aferição feita em um determinado momento, quando realizada em um momento posterior, pode diferir em termos percentuais. Também nós vimos que fatores histotécnicos também interferem relativamente à aferição desses parâmetros. Lembra você que nós analisamos comparativamente uma pérola córnea com o corte de uma laranja. Por exemplo, se você seccionar uma laranja na parte central, você terá uma fatia dessa laranja cujo diâmetro, usualmente, ele é maior do que se você cortar essa laranja nas proximidades do maior diâmetro, nas extremidades dessa laranja. Também nós vimos que o direcionamento do seccionamento, ou seja, o direcionamento com que você corta, se vale da faca para cortar essa laranja comparativamente à lâmina utilizada no corte histológico, também interfere na aferição desses parâmetros relacionados com a população celular da neoplasia. De maneira que, se você seccionar essa laranja se valendo da faca em um sentido vertical, você usualmente vai obter uma fatia central dessa laranja de um maior diâmetro do que cortada nas extremidades próximo ao maior diâmetro. Se você seccionar essa laranja, se valer da faca, num direcionamento não vertical, mas inclinado, você também vai obter uma fatia dessa laranja com um diâmetro diferente. Usualmente, quando você secciona uma lesão de câncer oral, de carcinoma de células escamosas da boca, e o corte histológico secciona ela no sentido vertical, próximo próximo ao centro da lesão, você vai obter um percentual de células, você pode obter um percentual de células que usualmente é mais
indiferenciados, mais anaplásicos do que se você seccionar esse mesmo corte histológico, esse mesmo fragmento de biópsia de um carcinoma de células escamosas com um seccionamento mais superficial, com um corte histológico mais superficial. Neste contexto, e considerando essa dificuldade na aferição desses parâmetros relacionados com a população celular da neoplasia, os cientistas eles desenvolveram sistemas histológicos de graduação, dentre os quais, apenas para mencionar o nome de Jacobson e colaboradores, de Anerotti e colaboradores, de Brine e colaboradores, de Budweiser, Gessler e colaboradores, do tipo multifatorial, ou seja, além de avaliar parâmetros relacionados com a população celular da neoplasia, como grau de diferenciação, queratinização, anaplasia e índice mitótico, também aqueles parâmetros relacionados com a relação do tumor com o hospedeiro. E dentre esses parâmetros relacionados com o estudo dessa relação do tumor com o hospedeiro, se ressaltam aqueles relacionados com a invasão vascular, quais sejam o padrão, modelo, modo de invasão, que denominam o mesmo parâmetro, e parâmetros relacionados com a profundidade de invasão. Ressalto que esses dois parâmetros, padrão, modo, modelo e a profundidade de invasão, guardam uma relação com a invasão vascular e, consequentemente, apresentam um maior valor prognóstico relativamente à sobrevida e à predição de metástases. Se você se interessou pelo tema, eu sugiro que continue escutando esse podcast. Eu sou o Dr. Antônio Schultz, cirurgião dentista, farmacêutico, com mestrado e doutorado, respectivamente, pelas faculdades de odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, onde eu frequentei o mestrado, respectivamente o mestrado e o doutoramento em patologia oral. Também fui aluno do Instituto Goethe, na Alemanha, onde eu estudei o alemão básico, e frequentei também algumas aulas em engenharia biomédica da Hochschule Anhalt em Köthen, na Alemanha, na Faculdade de Ciências Aplicadas dessa universidade. De maneira que, com esse programa, comigo você, de fato, aprende. Ressalto que o estudo desses sistemas e parâmetros de aferição histopatológica da malignidade, esse estudo transcende a mera discussão acadêmica relativamente ao estabelecimento do prognóstico e da previsão de metástase, porquanto guarda uma relação desses fatores prognósticos e de predição de metástases, seja para os linfonodos regionais, seja à distância, com o tratamento, especialmente no caso de lesões em estágio inicial, de tamanho T1 e T2, N0, M0, ou seja, tumores de pequeno tamanho que não apresentam a evidência clínica de metástase, seja para os linfonodos regionais, seja à distância, porquanto nesses tipos de tumores há uma incidência de metástase oculta, de metástases, de micrometástases, que não são detectadas clinicamente e que interferem relativamente ao estabelecimento do prognóstico, da predição de metástase e relativamente
ao questionamento se nesses tipos de tumores se deve ou não fazer a dissecação desses linfonódulos regionais, cervicais. Isto posto, um dos parâmetros histomorfológicos, histopatológicos microscópicos que apresenta maior valor prognóstico é o modo, modelo ou padrão de invasão, todos termos sinônimos. E esse parâmetro ele expressa as características infiltrativas da neoplasia. Em outras palavras, ele expressa a tendência que a neoplasia apresenta para a dissociação, para a perda da coesão celular. Usualmente, os sistemas de graduação da malignidade, eles graduam esse parâmetro, modo, modelo ou padrão de invasão em 5 graus, 0, 1, 2, 3 e 4, ou 1, 2, 3, 4 e 5, dependendo do sistema de graduação da malignidade utilizado. Usualmente, eu acho melhor o que avalia ele em 4 graus de malignidade, ou seja, 1, 2, 3 e 4. O padrão 1 seria aquele de ilhas de células cancerosas, sólidas, bem delimitadas, com um número bastante acentuado de células e que as células estão coesas. No grau 2, essas células já apresentariam os limites mal definidos, não limitados por membrana basal, como no caso do grau 1, apresentando a forma de tiras, de fitas, de cordões, de projeções digitiformes na forma de dedos infiltrativos das células cancerosas. No padrão 3, no grau 3, já essas células apresentam essa disposição também em grupos de células, em ilhas de células, em ninhos de células, com um número maior do que 15. Contudo, os limites são mal definidos nessas células, não são delimitados por membrana basal, tal como no grau 1. Já no grau 4, as células estão dispostas na forma de células isoladas, num modelo, num padrão de células isoladas, ou então em pequenos grupos de células, usualmente com um número menor do que 5. É importante ressaltar que, a propósito desse pior modelo de invasão, qual seja o grau 4 ou 5, dependendo do sistema histológico de graduação da malignidade utilizado, atualmente costuma-se fazer uma distinção, uma subdivisão desse pior modelo de invasão, ou seja, desse modelo que apresenta essas células cancerosas dispostas em um padrão, em um modelo, em um modo de invasão de células individualmente dissociadas ou em grupos de células menor do que 15. Usualmente, esses grupos eles são denominados de brotos, de maneira que, quando esses brotos apresentam um número menor do que 5, ou então em células individualmente dissociadas, ou esses pequenos brotos, esses pequenos grupos de células com menos de 5 se dispõem em uma localização além do corpo do tumor, cerca de 1 milímetro, ou seja, estão dispostas, separadas do corpo do tumor por 1 milímetro, esse padrão, seja de células individualmente dissociadas, seja de células
de brotos com pequenos grupos de células com menos de 5, ou então dispostas, separadas, essas células individuais ou esses pequenos grupos de células a mais de 1 milímetro do corpo da massa tumoral, o prognóstico é pior. Isto posto, também se ressalta uma relação entre o modelo, o padrão de invasão e a profundidade de invasão, de maneira que quanto maior for essa profundidade de invasão, há uma tendência maior para a distribuição, o modelo, o padrão de invasão na forma de células individuais ou em pequenos brotos dessas células cancerosas. Um outro parâmetro morfológico considerado de elevado valor prognóstico é a profundidade de invasão da neoplasia. Essa profundidade de invasão, esse parâmetro microscópico, ele é definido por duas linhas horizontais unidas por uma vertical, sendo que uma dessas linhas cruza a crista epitelial mais profunda da mucosa de revestimento bucal oral normal adjacente à neoplasia até a outra linha paralela que cruza na maior profundidade do tumor, sendo que essa distância entre essas duas linhas representa a profundidade de invasão em termos quantitativos. Profundidade essa que é determinada por meio de um retículo acoplado ao microscópio óptico. Relativamente a essa profundidade de invasão em milímetros, na peça cirúrgica removida, não há problema em se aferir, em se medir essa distância. Contudo, relativamente às biópsias incisionais, usualmente essa medida em milímetro ela é inferior à real, a constatada na peça cirúrgica. Também essa profundidade de invasão, esse parâmetro morfológico pode ser definido ou identificado por meio qualitativo. Nesse meio qualitativo, você estabelece a relação à profundidade de invasão da neoplasia relativamente à submucosa, ou seja, ao tecido conjuntivo adjacente ou subjacente ao tecido epitelial, de maneira que você encontra também, é possível identificar 4 graus. O grau 1 seria a ausência de invasão da submucosa, ou seja, no caso do carcinoma in situ ou intraepitelial. No grau 1 dessa profundidade de invasão, você teria a invasão da lâmina própria do tecido conjuntivo subjacente a esse tecido epitelial. No grau 3 dessa profundidade de invasão, você teria a invasão profunda dessa lâmina própria na submucosa, de maneira adjacente a músculo, a nervos, com invasão perineural. Você teria adjacente a glândulas salivares, ao periósteo, adjacente ao periósteo. Então, esse seria o grau 3 desse parâmetro profundidade de invasão. E no grau 4, haveria a substituição completa dessa lâmina própria, dessa submucosa, pelo tecido tumoral, de maneira a promover, inclusive, a invasão do tecido ósseo. Assim, para se ter uma ideia do valor prognóstico desse parâmetro profundidade de invasão, o percentual de 8% da incidência de metástases relativamente a uma profundidade de até 4 milímetros,
essa incidência de metástase aumenta para cerca de 35% quando essa profundidade de invasão está entre 4% a 8%, e aumenta para cerca de 83% quando essa profundidade de invasão em milímetros é maior do que 8 milímetros. Também é importante se ressaltar que há uma correlação relativamente à profundidade de invasão, ao padrão, modelo, modo de invasão e a invasão vascular, de maneira que quanto maior for a profundidade de invasão, quanto maior for essa tendência da neoplasia invadir os tecidos profundos da mucosa de revestimento oral por meio de células individuais ou em pequenos grupos, em brotos de células tumorais, há uma maior tendência para a disseminação metastática em decorrência da invasão vascular linfática que se constata nesse aumento de profundidade de invasão e nesse padrão, nesse modelo de invasão, nesse pior modelo de invasão, que é o padrão constituído pelas células individualmente dissociadas e também nesse formato, nessa forma, nesse modelo de brotos. Além desses parâmetros histomorfológicos, histopatológicos, microscópicos relacionados com essa relação do tumor com o hospedeiro mencionados, existem parâmetros tais como a invasão vascular, a invasão perineural, a presença de êmbolos de células neoplásicas no interior de vasos sanguíneos e linfáticos que têm sido reportados como também de elevado valor prognóstico. Entretanto, relativamente à invasão vascular, aos êmbolos, a identificação de êmbolos de células neoplásicas no interior do sistema vascular, questiona-se o valor prognóstico desses parâmetros, porquanto em muitos espécimes de biópsia tem sido constatado um número reduzido de vasos sanguíneos, seja em decorrência da fragmentação pelo corte histológico, seja em decorrência da fixação desse material de biópsia que não propicia a observação de um número adequado de vasos suficientemente para se aferir esses parâmetros. Entretanto, é importante se ressaltar que com a utilização de cortes seriados ou semisseriados, seriados no caso de cortes sucessivos até o esgotamento da peça, ou então de cortes semisseriados, em que você analisa um corte e descarta 10 ou mais cortes e analisa uma outra lâmina, um outro corte, e também a fixação em uma mistura de formol com tampão fosfato, você vai contornará esses problemas histotécnicos de maneira a tornar possível também a aferição desses parâmetros. Esse foi mais um programa da ABS Radio. Comigo, você aprende.